Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um tema pouco conhecido, mas extremamente importante para entender a história humana. Como era ser gay na antiga África. Vamos direto ao ponto, sem rodeios, e com base em registros históricos confiáveis, pesquisas antropológicas e relatos culturais preservados ao longo dos séculos. Quando pensamos em África antiga, muitas vezes imaginamos apenas grandes impérios, tradições tribais e sociedades profundamente espirituais. Mas é fundamental entender que a diversidade sexual sempre existiu, e a África não é exceção. Antes da colonização europeia, muitos povos africanos tinham uma visão muito mais ampla sobre afetos, identidades e papéis sociais do que a que vemos hoje em grande parte do continente. Primeiro, é essencial deixar algo bem claro logo de cara. A ideia de que ser gay é algo ocidental ou não africano é historicamente falsa. Há registros em várias regiões da África mostrando comportamentos homoafetivos e papéis sociais diversos muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Muitos povos simplesmente não classificavam as relações entre pessoas do mesmo sexo como algo anormal. Em algumas culturas, essas relações eram compreendidas como parte natural da vida. Em outras, tinham funções espirituais, sociais ou até mesmo rituais bem definidos. A verdade é que a diversidade existia e era reconhecida, mesmo que não usassem os mesmos rótulos que usamos hoje. Vamos explorar alguns registros históricos que comprovam isso. No Reino do Congo, já no século XVI, missões portuguesas registraram que o povo local reconhecia relações entre homens. Em cartas enviadas para a Europa, os viajantes descreveram que alguns homens tinham parceiros masculinos e viviam normalmente dentro da comunidade, sem qualquer tipo de perseguição. Outro exemplo fascinante vem do Império Meroítico e da Núbia, na região do atual Sudão. Arqueólogos encontraram representações e textos antigos sugerindo relações afetivas e eróticas entre pessoas do mesmo sexo. Nada indica que houvesse perseguição ou criminalização naquele período. É um sinal claro de que a homoafetividade era parte do tecido social. E claro, não podemos esquecer do Antigo Egito. Embora fosse uma sociedade com uma estrutura hierárquica rígida, há registros curiosos, como a tumba conjunta dos oficiais Nyankikhnum e Khnum-Hotep. Muitos egiptólogos consideram essa a primeira representação homoafetiva formal da história. Eles são retratados em poses íntimas, de mãos dadas e nariz com nariz, gestos típicos de casais em representações egípcias da época. Além das relações homoafetivas, várias culturas africanas reconheciam o que hoje chamaríamos de terceiros gêneros, ou identidades não binárias. E sim, isso é muito anterior a qualquer influência ocidental. Entre o povo Langi, de Uganda, existiam os Mudoko-Dako. Eram indivíduos nascidos homens, mas que eram socialmente reconhecidos como mulheres. Eles podiam se casar com outros homens, e isso não era considerado estranho ou punível. O casamento entre um homem e um Mudoko-Dako era uma união legítima na comunidade. Já em Gana, entre o povo da Gaaba, há relatos de homens que assumiam funções femininas em rituais espirituais. Esses indivíduos não eram vistos como inferiores, mas como pessoas com energias especiais ou dons espirituais, e suas relações com outros homens eram parte desse contexto. Um dos casos mais bem documentados e fascinantes é o do povo Zandi, que vivia na região que hoje abrange a República Centro-Africana e o Congo. O antropólogo britânico Evans Pritchard descreveu detalhadamente no início do século XX uma prática institucionalizada: jovens guerreiros. Zandi frequentemente se casavam temporariamente com rapazes adolescentes. Esses rapazes assumiam um papel similar ao de uma esposa, ajudando nas tarefas e mantendo uma relação afetiva e sexual com o guerreiro mais velho. Mais tarde, quando o rapaz se tornava um guerreiro, ele repetia o ciclo, casando-se com uma mulher e também tomando um parceiro masculino mais jovem. Esse sistema não sofria rejeição social, pelo contrário, era uma estrutura social aceita e normalizada dentro da cultura Zandi, mostrando como as relações entre pessoas do mesmo sexo podiam ser integradas à vida comunitária. A homossexualidade também estava frequentemente ligada à espiritualidade.
Em muitas partes da África, a diversidade sexual não era vista como um defeito moral, mas sim associada ao sagrado e ao mundo dos espíritos. Em diversas tradições espirituais da África Ocidental, por exemplo, alguns sacerdotes e médiuns considerados escolhidos pelos espíritos exibiam comportamentos que hoje seriam vistos como queer. Sua orientação sexual ou expressão de gênero não era um problema, mas sim uma parte fundamental de sua identidade espiritual, um sinal de que eles eram pontes entre o mundo físico e o espiritual. Essa conexão ancestral sobrevive até hoje em culturas afro-latinas, como no candomblé no Brasil. Vemos ainda hoje muitos sacerdotes, pais e mães de santo que expressam sua liberdade de gênero e sexualidade, justamente porque essa ancestralidade africana não carregava a repressão moral que foi imposta posteriormente pela Europa. E aqui chegamos ao ponto-chave de toda essa história: a chegada dos europeus e a mudança radical que ela provocou. A criminalização da homossexualidade na África não nasceu na África. Ela foi importada e imposta através do processo de colonização. A cristianização forçada trouxe consigo a noção de pecado. A imposição de códigos penais europeus, especialmente os britânicos da era vitoriana, criminalizou atos homossexuais. As reformas sociais baseadas na moral religiosa europeia do século XIX destruíram estruturas familiares e sociais que existiam há séculos. O controle colonial sobre casamentos e ritos de passagem apagou práticas culturais que reconheciam a diversidade. A ideia de que relações entre pessoas do mesmo sexo eram um crime ou um pecado foi um produto direto do colonialismo. Em muitos países africanos hoje, as leis que punem a homossexualidade são, literalmente, uma herança britânica, copiadas diretamente dos códigos penais vitorianos. Antes dos colonizadores, a repressão simplesmente não era a regra. Com base nisso, precisamos corrigir alguns mitos que são muito difundidos hoje. Muitos políticos e líderes religiosos afirmam que ser gay não é africano, mas a história mostra exatamente o contrário. Relações homoafetivas existiam e eram conhecidas. Algumas culturas tinham papéis sociais formais para pessoas que hoje chamaríamos de LGBT+. A noção de pecado sexual, como a conhecemos, não existia da mesma forma. E o mais importante, a perseguição sistemática começou com a chegada de missionários e administradores coloniais. Claro, é fundamental dizer que a realidade variava muito entre os diferentes povos. A África nunca foi um continente homogêneo. Algumas culturas eram mais tolerantes, outras eram indiferentes, e algumas talvez tivessem regras mais rígidas. Mas a narrativa de que a homossexualidade é uma invenção estrangeira ou que não existia na África antiga é totalmente falsa e serve a uma agenda política que ignora a própria história do continente. Entender esse passado complexo é crucial para os debates atuais. Hoje, vários países africanos enfrentam tensões enormes sobre direitos LGBT. Muitos líderes políticos usam discursos sobre proteger a tradição africana, mas ignoram convenientemente que a tradição verdadeira era muito mais plural e não era, na sua essência, repressiva. A repressão que eles defendem é, na verdade, a verdadeira herança estrangeira, a herança do colonialismo. Portanto, entender essa história não é apenas um exercício acadêmico. É uma ferramenta essencial para combater a desinformação, para recuperar a memória cultural que foi apagada e para construir um futuro onde os direitos de todas as pessoas sejam respeitados, com base na verdade histórica e não em mitos coloniais. Então, para concluir, ser gay na antiga África variava muito entre povos e regiões, mas, no geral, havia muito mais pluralidade, tolerância e naturalidade do que se imagina. Relações homoafetivas existiam, eram registradas em arte e textos, e, em muitos casos, faziam parte de estruturas sociais bem definidas, seja no casamento, na guerra ou na espiritualidade. O apagamento dessa rica história aconteceu durante a colonização, que trouxe consigo leis punitivas e uma moral religiosa que moldaram a visão negativa sobre a sexualidade em muitos países africanos hoje. Conhecer esse passado ajuda a desmontar mitos, a entender a realidade histórica e a reconhecer que a diversidade humana sempre esteve presente na África, muito antes de qualquer influência externa.
Espero que essa viagem pela história tenha sido esclarecedora para vocês. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre histórias que geralmente não são contadas, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.